substitui o ensino presencial. Por melhor que seja o online, nada substitui o presencial, o contato, a troca, né? A gente está aqui, tudo bem, a gente está aqui virtualmente, mas assim, é muito diferente quando você está no presencial, né? Que você está ali, sabe? É muito diferente, realmente. A troca de experiência fala muito no presencial. Quanto mais minha área, que é uma área técnica, né, de área de manutenção, quando eu fiz curso técnico, estava fazendo engenharia, a presencial é muito melhor. Eu acho que eu nunca me puxo muito online. Eu estou tentando, estou conseguindo ainda. Isso aí, Carlos, não desiste que a gente também está aprendendo, a gente está se reinventando aí nesse momento. Gente, vamos começando aqui para a gente, né, não perder tanto tempo, a gente tem muita coisa aí para conversar. Tô triste que hoje é a nossa última aula, gente. Já vou sentir falta de vocês, né? Foi muito bom, olha, apesar de todo, é verdade. E apesar de todos os desafios, né, dessa coisa do online, da gente se adaptar, eu gostei muito da experiência, principalmente de dar aula na Avance, assim, eu achei que foi muito legal. Eu não tinha tido essa oportunidade ainda, não dei aula na Atos, quando ainda era Atos, então para mim foi muito, muito legal. Mas vamos lá que a gente vai trabalhar hoje ainda, e falei até que, ó, quem faltar a aula de hoje vai perder a revisão para a prova. Já falei isso aqui, que se vocês têm prova, acho que semana que vem já, né? Dia 29. Eu já estou fazendo as perguntas, gente. Vou mandar hoje para a Luciana. Fiz umas perguntinhas, ó, difícil. Estudem mesmo, hein? Tô brincando. Tá super tranquilo. Mas hoje a gente vai fazer uma revisão boa aqui. Ah, isso, eu já ia toda organizadinha, ó, com a apostila. As 8 da apostila está impressa aqui, ó. Pode ir. Legal, legal. Mas eu pedi para vocês hoje colocar, não sei se quem teve possibilidade de pensar um pouquinho do que a gente trabalhou durante as aulas e que você lembra que foi alguma coisa que te marcou, ou que você tem até, quem conseguiu, né, dar uma olhadinha no material, coisas importantes que a gente falou, princípios que ficaram aí marcados para você, temas que a gente discutiu aqui e que aquilo gerou uma aprendizagem mesmo para você. Eu queria que a gente compartilhasse um pouquinho sobre isso, né? Eu também separei aqui algumas coisas que eu quero relembrar, né, para a gente fechar essa matéria, e a gente vai fazer um trabalho daqui a pouco, tá? Já vou de antemão falar, a gente vai fazer uma experiência nova hoje para a gente fechar com chave de ouro. Nós vamos dividir aqui o Zoom em 2 salas. Eu também nunca fiz isso. Fiz um teste hoje aqui com o Guilherme, Isabela, Rodrigo, todo mundo entrou e eu fiz aqui um teste, mas eu acho que vai ser legal, até para vocês poderem conversar um pouco mais, como se a gente estivesse na sala de aula. Achei essa funcionalidade legal. E daqui a pouco, depois que a gente fizer essa revisão geral, aí a gente vai separar nos 2 grupos para poder discutir aí um tema, aí, um problema, e vocês apresentarem soluções aí para esse problema, tá? Mas antes eu queria que vocês falassem aí um pouquinho do que a gente tratou durante as aulas, enfim, princípios que foram importantes aí. Quem conseguiu pensar, que quer começar? Um de cada vez, gente. Pode, seu Jair. Pela experiência que a gente está tendo sobre o mar, sobre esse sistema, eu gostei muito, até me chamou muita atenção, né? E eu ouvi nelas várias vezes também, a mensagem do Thiago Brunet. Achei muito interessante aquela mensagem dele, né? Que como a gente tem que brilhar, né? Como a gente, sendo lua, tem que brilhar, né? Para poder não apagar as estrelas, quer dizer. Né? E quer dizer que a gente não pode apagar aqueles que estão com a gente, né? Então, eu achei muito interessante esse texto e trazer essa explanação. E, inclusive, vou levar até para nossos grupos de homens para a gente estudar sobre isso aí, se aprofundar mais sobre isso aí, cada um fala mais um pouco, que achei muito interessante, gostei demais mesmo. E levantei no dia pensando nessa mensagem, isso aí que poderia ser feito. E marcou. E a mensagem do pastor hoje, né, falando sobre José, né, também trouxe, repetindo essa mensagem. Gostei demais. De tudo que você trouxe para nós, sobre liderança, o que a gente deve ser, né?
ser autêntico, né? A nossa personalidade não deve mudar, mas deve se aperfeiçoar, né, para poder liderar, né, ser flexível. Então, tudo isso aí vem somando. Isso me trouxe até a palavra que o pastor Rodrigo trouxe até acho que foi no de casais, sobre confronto e conflito. Essas duas palavras também me trouxe muito para dentro de mim. Eu falei, poxa, a gente fica com medo de falar, pensando que vai haver conflito. Mas não, você tem que, né? Tem que haver um confronto nas palavras. E sabendo colocar elas, você vai discernir de melhor forma, né? E há um entendimento. Todos têm que ser o quê? Nós temos que ser flexíveis também para ouvir. Nós não somos donos da verdade. Então, isso que eu estou levando dessa tua aula, é essa experiência que está me fazendo, no meu dia a dia, também mudar também a minha maneira de ser. Né? Muitas vezes a gente ouve coisa que não gosta, a gente logo explode, né? E também ser consciencioso nessa explosão. Ouve que não gosta, guarde consigo e amadurece aquilo com uma posição mais flexível a você expor aquilo que você está querendo expor. Achei muito interessante, eu gostei demais desse período com você. Mas agosto está chegando, né? Agosto vem aí. Então, é isso aí que eu queria falar. Tá bom, é isso, seu Jair, muito bom. Que bom que a gente, né, falou dessa questão, né, do líder, né, como líder, características, né, do líder, porque a gente até falou, eu até coloquei isso, né, que é importante a gente falar de características do líder, porque a gente estava sempre apontando também para a família do líder, porque qualidades que o líder tem que ter no seu ministério, na igreja, tem que ser um reflexo daquilo que ele vive dentro da casa dele, da família, né? Perfeito. Então, a gente falou um pouco sobre isso. Quem mais quer falar aí um pouquinho do que ficou marcado? Cristiano. Oi. Então, eu queria dar um testemunho, né? Esse tema, família do líder, é algo assim, é muito complexo. Na teoria é tão legal, mas na prática a gente recebe muita objeção, né? Eu escutei o pastor André falando algumas vezes sobre isso. As oposições que a gente recebe, as objeções, né? Os ataques, né? As setas do inimigo. E eu não sei se Deus está preparando alguma coisa, porque enquanto a gente está aprendendo, né, sobre isso, a gente eu tenho 2 filhos adolescentes e o meu filho mais velho. Então, eu tenho um casalzinho, a Gabriela e o Gabriel. E o Gabriel, ele estava com um problema. Quando eu cheguei do trabalho, ele tinha discutido com a mãe e estava tudo arrumado para sair de casa, né? E eu cheguei e a gente começou a entender uma seta do inimigo, comecei a orar, repreender Satanás e mostrei para ele que o inimigo estava querendo destruir a vida dele, separando ele das pessoas que mais amavam ele, né? E ali o inimigo foi repreendido, né? E houve a restauração. Eu estou muito feliz, né? Que Deus ele é muito bom, ele dá sabedoria e quando a gente se dispõe a fazer a vontade de Deus, né? Ele honra o dia. Eu estou muito feliz que minha fé está mais uma vez restaurada e o inimigo foi envergonhado em nome de Jesus. Glória a Deus, Cristiano. Que bom, feliz, né, de saber que você conseguiu, né, se posicionar em fé aí e crer que a sua família é de Deus, né? E a gente sabe que o diabo, né, a Bíblia fala, o diabo veio para roubar, matar e destruir, né? Mas Cristo veio para trazer vida, né? E a gente precisa declarar a vida de Deus na nossa família, né? Entender que podem, né, acontecer problemas, desafios, mas a gente tem que estar alerta, né? Acho que isso é que é o maior, talvez a maior mensagem dessa matéria, de tudo que a gente conversou aqui, é que a gente sabe que a gente não tem família perfeita, ninguém tem uma família perfeita, que não tem problema. Alguém já dizia que família perfeita só no porta-retrato, né? Porque ninguém tem família perfeita. Problemas acontecem, lutos acontecem, desafios acontecem, mas o diferencial é a forma como a gente encara esses desafios, é a forma como a gente lida com isso, né? Porque a gente Deus deu esse poder para nós, né? De nós mudarmos a nossa história, de nós agirmos frente às situações que a gente passa
da maneira como Deus quer que a gente haja, né? Como você falou, se levantando em fé, declarando, né, para o seu filho, abrindo os olhos dele para que ele percebesse, né, que era um ataque do inimigo contra a vida dele, contra a sua família. Então a gente precisa realmente estar atento. Mas glória a Deus, Cristiano, muito feliz de saber que Deus está te fortalecendo aí, fica firme, né? A Bíblia fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, né? Que ela vai brilhando mais e mais. Então, Deus tem crescimento para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, né? A gente tem que crer nisso, que amanhã a gente vai estar melhor do que a gente é hoje, né? E a gente vai experimentar crescimento. Não é que a gente não vai passar por dificuldades. Pelo contrário, as dificuldades podem ser usadas por Deus para fazer a gente crescer, né? Então, quem mais aí quer compartilhar o que fala, Ju? Estão me ouvindo? Tô. A parte que mais me chamou a atenção, que eu mais gostei, assim, foi a parte sobre legado, né? Principalmente na pregação do Luciano Subirá, eu acho que foi a parte que mais me chamou a atenção. O que eu vou deixar para as próximas pessoas? E não é só o que a gente se concentra muito em dar o exemplo, mas na pregação ele fala também de você falar, de você contar as histórias, de você falar que no que você acredita, ser direto, ser intencional, né? Além dos exemplos, claro, que a gente dá e o que as pessoas veem a gente fazendo e o que as pessoas olham pra gente e vão dizer da gente quando a gente nem estiver mais aqui. Eu acho que essa foi a parte que eu mais gostei, assim, mais fiquei pensando sobre. Legal, Ju. Muito bom. É isso mesmo, né? A gente tem essa... Hoje, na aula de hoje, a gente também vai falar um pouquinho dessa questão, né? Do legado, do que vai repercutir aí para as próximas gerações. Mas a gente olha para a nossa própria vida, né? E a gente percebe isso, que a gente é fruto daquilo que foi plantado na nossa vida. Coisas boas e coisas ruins, né? Então, isso que a gente tem que refletir sobre isso, porque o passado a gente não pode mudar, mas a gente pode escolher viver um presente diferente e plantar sementes para o nosso futuro, né? Então, o que a gente está ouvindo hoje, né? O que a gente está vivendo hoje é o efeito do que foi plantado no passado, ou por outras pessoas ou por nós mesmos, né? Então, o que a gente já plantou, a gente não pode mudar, mas o que a gente vai viver no futuro, a gente pode. E a gente tem que decidir hoje, né? Então, muito legal isso. E isso serve para qualquer área da nossa vida, né? Não é só para a nossa família, para a nossa saúde, para as nossas finanças, né? Até a gente está falando sobre isso lá na igreja. Eu sei que nem todo mundo é da nossa igreja, mas o pastor André está fazendo uma série justamente sobre isso, falando da questão de como a gente vai sair desse momento de pandemia, né? O que a gente vai ter aprendido, o que a gente vai ter deixado de fazer ou começado a fazer, né? Porque a gente precisa entender que a gente tem que tirar proveito de situações que acontecem para crescer, né? Quem mais aí quer falar, compartilhar alguma coisa? Eu. Fala, Osvaldo. O que eu que mais me chamou a atenção foi sobre o vídeo do Thiago Brunet, quando ele fala sobre o chamado dele, né? Ele vai perguntar à pessoa, uma pessoa lá que é já vivida, e fala: o que eu posso fazer para dar certo? Como é que você fez para dar certo? E ele fala para ele que se ele tem certeza de que Deus está no negócio, que é exatamente o que Deus mandou ele fazer, a única coisa que ele tinha que fazer é só não estragar tudo, né? Ele usa essas palavras, então não estraga tudo. Quer dizer, é uma segurança, né? A gente saber que Deus está conosco, né? E entender que a gente não faz tudo que a gente faz e todos os frutos que nós temos não são nossos, né? São por meio de Deus. Às vezes a gente dá aula para casais e às vezes os casais falam assim: poxa, vocês mudaram a minha vida, não sei o que e tal. A gente fala assim: não foi a gente. Vocês que se deixaram entrar na vida de vocês. Nós fomos só um instrumento. Claro que a gente fica muito feliz e alegre, né, quando a gente recebe esse retorno, né? Porque a gente sabe que Deus está no negócio, né? Quando o fruto dá e corre bem,
e a pessoa é restaurada, a família é reestruturada, você sabe, Deus está te usando e você tem cada vez mais certeza. É como ele falou, a única certeza que você tem que Deus está no negócio, você vê os frutos. Você sabe que aquilo não vem de você, porque às vezes você não tem. Se olha e não acha que, pô, eu não tenho essa capacidade toda, foi Deus que me usou. Com certeza foi Deus que me usou. E você tem que ter sempre essa certeza ao longo da tua caminhada. Foi mais me marcou. É isso mesmo, né? A gente é a gente é apenas um veículo, né? Nós somos a lua, né? Que apenas reflete a luz do sol, né? A gente é um canal de Deus para abençoar, para ser alguém que influencia outras pessoas, né? E assim, e não é na nossa capacidade mesmo, né? Porque a gente é imperfeito, a gente falha, a gente, né? É claro que a gente falou aqui, né, do caráter do líder. A gente tem sim que buscar viver, né, uma vida porque ninguém dá o que não tem, né? Se a gente não tem uma vida, mas não é buscar coisas, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser assim, eu tenho. E mais uma vez, o conhecimento, o aperfeiçoamento é importante. E eu acho que é o que vocês estão buscando aqui. Vocês estão fazendo um terceiro ano numa escola bíblica porque vocês querem aprimorar, né, a liderança de vocês. Então, o que vocês estão fazendo aqui é isso, né? É buscar esse aperfeiçoamento. Mas é Deus que capacita, gente. É Deus que usa a nossa vida, né? Então, é algo que a gente tem que realmente estar atento, né? A Marisa colocou aqui, né? Também gostei dos temas abordados. Ela falou da aula de hoje, que vai falar um pouquinho de paternidade, né, espiritual. E a questão de deixar um legado. Isso foi algo que marcou meu coração. Né? A forma como agimos ou pensamos ou agimos vai influenciar e moldar a próxima geração. Eu ia até numa das aulas, eu estou fazendo planejamento das aulas, né? E numa das aulas eu planejei a gente fazer uma dinâmica, que é de acender um fósforo, não sei se vocês já viram isso, né? De acender um fósforo e você acende um fósforo e vai pedindo às pessoas para, conforme elas forem sentindo aquele cheiro, elas irem levantando as mãos. Né? E é impressionante porque a pólvora, né? O cheiro quando você apaga o fósforo, aquele cheiro ele é forte, né? Ele vai e ele fica ali, ele vai se propagando. Então eu lembro quando a gente fala disso, né? De você ecoar o exemplo para as outras gerações, eu lembro dessa ilustração, né? Porque realmente é isso que a gente está fazendo hoje, né? O que a gente está fazendo hoje vai ecoar aí para as próximas gerações. Mais alguém quer falar alguma coisa? Fala, Joelma. O que eu tive nessas aulas, assim, que, na minha opinião, o maior desafio do líder é ele liderar o seu próprio lar, né? Quando esse líder, ele tem filhos pequenos e adolescentes, porque a gente está passando numa fase de vida, né, para quem tem filhos pequenos e adolescentes, muito difícil de lidar, onde a tecnologia ela tem tomado, né, a nós de uma maneira de um todo. E a gente explica as coisas, em questão de segundos, eles pegam uma informação e eu não sei que maneira mágica é, porque parece que eles não estão absorvendo aquilo que a gente ensinou. Mas um segundo, um minuto que ele ouve ali fora, ou então na internet, eles conseguem absorver e eles já começam a fazer tudo diferente. Então, para um líder manter a sua casa, a sua vida dentro do padrão da palavra de Deus, é um desafio muito grande, entendeu? E graças a Deus, com essas aulas que a gente teve, a gente aprendeu muito, né? E também no nosso ministério a gente temos visto, claro, conforme o irmão aí falou, e a gente também vimos, você acabou de falar, que dificuldades acontecem, né? Mas o mais importante é a maneira como a gente lidar com isso tudo, né? Então, é um desafio do líder, ele está ocupado com o seu lar, não seja com o seu ministério,
Porque, na minha opinião, se o nosso lar não estiver bom, por mais sabedoria que a gente tenha, por mais entendimento, intimidade com a palavra, na minha opinião, não dá para ministrar. Uhum. Não dá, entendeu? Porque a tua mente está pesada, teu coração está atribulado. Então, para mim, é um desafio muito grande que, assim, todos nós aqui que estamos fazendo esse curso, a gente tem que estar sempre, em primeiro lugar, a nossa família, né? Tá procurando botar ela nos pés do Senhor e pedindo sabedoria, porque aí tudo vai bem. Mesmo que a gente passe alguma dificuldade financeira, alguma coisa, mas se a gente vê que ele está ali, que a gente tem entregado a mão dele, a gente vai passar por essa dificuldade, mas a gente vai conseguir sobressair. Essa é a opinião que eu captei nessa aula toda, que, em primeiro lugar, a nossa família tem que estar diante de Deus. A gente tem que olhar para ela primeiro. É verdade. Em vez de... Não é à toa, né, Joelma, que a Avance programou essa disciplina, né? Porque, infelizmente, o que a gente está vendo é que muitos líderes estão abandonando as suas famílias ou colocando as suas famílias em segundo plano, né? E isso tem gerado muitos problemas, né? A gente está vendo aí coisas que acontecem e é claro, a gente não está aqui, não quero que você pense em ninguém nesse momento, mas a verdade é que muitas coisas que estão acontecendo, né, com jovens, com famílias, tem a ver com essa questão da família, né, da estrutura familiar, das disfunções familiares, que a gente falou sobre isso, né, os papéis que estão invertidos, né, a falta ali da organização da família, a mulher ocupando seu lugar, o homem ocupando seu lugar, né, a maternidade, a paternidade. A gente falou dos riscos, né, que podem gerar disfunções na família. Então, tem tanta coisa aí que a gente falou aí nessas aulas e que é importante a gente gravar. Mas isso que você falou é fundamental, Joana. A nossa família é o nosso primeiro ministério, né? A gente precisa viver o que a gente prega, né? E quem vai ver se o que a gente vive é o que a gente prega é o que a gente vive, é a nossa casa, a nossa família, né? Então, a gente não tem que ficar... não é que a gente tem que ser perfeito também dentro de casa, mas a gente tem que, no mínimo, ser alguém disposto a reconhecer seus erros e dizer, olha, errei, vamos retomar, vamos repensar, vamos, né, tratar essa questão. Mas a gente precisa viver uma verdade, gente. E as pessoas, os nossos liderados, eles percebem quando a gente vive o que a gente prega. Não adianta, a gente, né? A gente vê isso na vida de líderes que a gente se inspira, né? Em geral, pelo menos para mim, não sei qual é a experiência de vocês, mas os líderes que eu já tive que mais me inspiraram foram aqueles que, de alguma maneira, eu percebi que o que eles pregavam era o que eles viviam. Ou, sei lá, de repente porque tive algum contato fora da igreja, ou porque eu vi um testemunho de alguém da família dele, né, que realmente testificava de que aquilo que ele pregava ali era uma realidade. Então, assim, realmente isso aí é uma coisa super importante, né? Obrigada, Joana. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu vou, então, fazer o seguinte, eu vou dividir com vocês aqui. Mais alguém queria falar? Eu já fui emendando aqui, mas se quiserem, vamos lá. É só levantar a mão, me interrompe. Se também lembrar de alguma coisa enquanto eu estiver falando, gente, pode falar. Eu coloquei aqui algumas frases que eu achei importante, assim, do que a gente conversou. E, ó, já falei até que isso é a revisão da prova, hein? Coloquei aqui alguns pontos que foram... Peguei um pouquinho de cada aula, né? Só para a gente relembrar. A gente falou da questão da importância a gente, na primeira aula, a gente falou da questão da transmissão da cultura, que tem até a ver um pouco com essa aula que a gente vai falar hoje, né? Mas essa questão da transmissão da cultura, como é que a gente transmite os valores, né? A gente falou que na Bíblia a gente vê esse modelo, né, de transmissão geracional. E nesse contexto a gente falou da questão dos rituais familiares, como os rituais são importantes na transmissão dos valores e principalmente nos valores de Deus,
né? A gente falou da questão, né? Quantas vezes a gente vê na Bíblia o registro assim, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então a gente vê aquela coisa, né, da transmissão geracional. E aí a gente falou, né, que ritual não é só celebração, não é só ir à igreja, mas a gente falou a forma também como a gente, como família, vivencia as situações, os momentos alegres, os momentos tristes, né? As conquistas, as perdas, né? Como é que a gente vai transmitindo? E nessa aula a gente falou também o quanto essa ausência que a gente está vivendo hoje na sociedade, essa ausência de transmissão de cultura está enfraquecendo as famílias. As famílias estão muito fracas, frágeis, né? Outra questão que a gente colocou aí na segunda aula, falamos da questão do legado, né? E falamos do nosso passado, das dores, né, que a gente pode ter vivido e o que isso pode representar hoje na nossa vida. E aí eu gostei muito dessa frase, né, que fala que, né, o legado que a gente recebeu, ele pode ser repetido ou ressignificado. E a gente tem que lembrar disso, porque a gente é muito mais tendencioso a repetir do que a ressignificar. Então a gente falou dessa questão, quanto é importante a gente estar atento a isso, né? Eu quero ser melhor que meus pais, eu quero ter um casamento melhor que meus pais tiveram, eu quero me prosperar mais, eu quero que os meus filhos façam a mesma coisa, eu quero que eles sejam maiores que eu, né? E a gente pensar nisso é muito, muito importante. Um outro ponto aí, na aula 3, a gente falou da questão dos papéis, das funções, e aí nessa aula a gente falou do papel da mulher, do papel do homem dentro de uma casa, falamos da questão do feminismo, né, da feminilidade, do papel da mulher na sociedade. Falamos do homem, né, da paternidade, né, qual o papel, né, o pai tem o papel de descolar o filho da mãe, né, de fazer essa ruptura, de mostrar, apresentar o filho ao mundo, enquanto a mãe, ela tem o papel de apresentar o filho ao pai. Então, a mãe é que posiciona bem o pai, né? Então, a gente falou quando tem ausência da figura paterna, o que isso gera de problema, de disfunção, principalmente até no nosso relacionamento com Deus. Estou correndo aqui para a gente poder seguir, para não ficar também muito cansativo aí para vocês. A questão, falamos de como a família, né, ela é um lugar de promoção de saúde, né? Um lugar onde a gente, como a gente falou, um lugar de refúgio, um lugar de proteção. Mas, infelizmente, o que a gente vê é que a família acaba, né, sendo o lugar onde as maiores dores, maiores marcas negativas e positivas, mas aí nesse caso a gente está falando de problemas, né, de dores na alma acontecem. Né? Então a gente falou de casos, de pessoas que foram marcadas ali, né, na sua história. Nós temos talvez histórias, eu sei, alguns de vocês compartilharam isso, histórias que foram marcantes e que hoje geram efeitos, né, no comportamento. Outra questão, aí a gente falou mais sobre a questão da liderança, né? Falamos sobre o que é liderar, fizemos definições de liderança, pensamos em características de um líder, né? Falamos da questão da família, né? E aí eu coloquei aqui, o cônjuge e os filhos precisam perceber que são a prioridade. O líder precisa colocar a sua casa em primeiro lugar. Falamos muito disso e vocês já falaram aqui. Né? O líder, ele é um exemplo, a gente falou disso, influência. Então, ele leva as pessoas ou para um lugar bom ou para um lugar ruim. Então, por isso, sim, a gente tem que olhar para a nossa vida como líderes, para a nossa família, porque a gente é uma influência. A gente exerce uma influência. E sim, a gente precisa ter esse cuidado. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, né? O plano de Deus não é apenas para uma pessoa, mas para a sua família. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso aí. Tá? Mas antes disso, eu queria perguntar a vocês o seguinte, vocês já brincaram daquela brincadeira do passanel? Quem brincou aqui? Aquela brincadeira, ó, antiga. A gente brincava muito na escola, né? Quem lembra? Conta aí como é que era. Como é que era essa brincadeira? Para quem não sabe, os mais novos aí, não sei se brincaram de passanel, gente. Acho que as crianças não brincam mais, né? Não. Uma pessoa pegava um anel, né?
aí as outras fechavam as mãozinhas, aí aquela pessoa que estava com o anel ia passando a mão no meio das mãos das outras, né? E deixava o anel na mão de alguém, e todo mundo com a mãozinha fechada. Aí perguntava, com quem está o anel? Aí tinha alguém para... Alguém tinha... Ficava que era? Um de fora. Ah, é um de fora. Eu não lembrava. Um nem passava e nem recebia o anel. Um ficava só observando. Ah, tá. Então, tá vendo? Eu já tinha esquecido. Eu não sou dessa época. Que Eu não lembro porque eu né? não sou dessa época. Ah, ok, Marcos. Não é não, Marcos? Não. Aí tinha que acertar, né? Com quem estava o anel. Quem estava o anel. Eu acho que a Juliana... Você brincou, Juliana? De passa anel? Brincou? Gente, essas brincadeiras eram muito legais, né? Mas, assim, o que essa brincadeira a gente pode fazer de analogia com relação ao que eu até mandei para vocês lá do conteúdo da apostila? A questão da paternidade, do legado. O que a gente poderia usar aí como analogia para isso? Acho que a gente já falou um pouco a resposta, né? Mas se a gente tivesse no presencial, a gente ia brincar de passanel. Para a gente depois conversar sobre isso, né? Mas quem quer falar aí sobre isso? Sobre o que essa brincadeira traz de analogia aí para a gente com relação ao tema da aula de hoje? Zé, fala aí, Zé. Hoje, Zé tá quietinho hoje. Não é porque eu pode deixar para a próxima geração, para a sua geração. Você vai deixar para a sua geração. Exatamente. Isso aí, né? Pode deixar para a sua geração. Eu entendo dessa forma aí. Uhum. Vamos pensar um pouquinho mais profundo aí nessa questão. Acho que a gente pode fazer uma analogia aí um pouco mais... Olha lá, a Joelma está até brincando com o Osvaldo lá, ó. Mostra aí, Joelma, faz exemplo. Acho que você pode passar. Falou que não sabe. Não é do meu tempo, não. Eu estava muito, mas assim, não estava ninguém de fora, não. A gente ia colocando e depois a gente perguntava assim, anel. Aí eu abria a mão e quem estava ali tinha que adivinhar. E se ela não acertasse, ela ia saindo, entendeu? A gente brincava. O que eu entendo é que naquilo ali a gente está passando um legado, né? Para nossos filhos, para nossa família, para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Que tudo que a gente faz, por mais que a gente não observe, mas está sendo observado nas coisas simples que a gente faz. Tanto é que no passo, todo mundo fica olhando ali para cada movimento que você faz na hora de fazer assim, ó. Quando eu brincava, eu fazia assim devagarinho para todo mundo achar que eu estava... Então, eu estava passando algo que estava todo mundo ali de olho. Então, a gente que é evangélico, tudo que a gente faz tem sempre de olho, né? Para nos acusar ou até mesmo para poder nos elogiar. A nossa vida, ela é um espelho. Isso aí. Do mundo. Alguém começou a falar, alguém falou assim, ouviu? Fala, Bernadette. Quem não? Eu tinha começado a falar e eu fala, nem vi Vitinho. Depois a Bernadette fala. Acho que também tem a ideia de você decidir o que você vai passar. Você pode passar o anel, que na analogia pode ser o legado, assim, a parte do ovo, você pode não passar nada. Você escolhe para quem você vai passar o que você quer. Legal, muito bom. Fala, Bernadette. Não, assim, ó, é que eu estava até falando aqui para a Juliana. É que tem uma aula que você deu que está Jó 8 e 9, que diz: pergunte às gerações anteriores e veja que os seus pais aprenderam, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Quer dizer, nós temos que passar, porque a gente passa sem saber. E nós, das gerações anteriores, temos por obrigação passar, como você deu na aula, né, nas aulas passadas, que eu fiz o resumo, e isso está em Jó 8 e 9, que está até não sei se está na apostila, né? Legal. Você. E eu achei bem interessante. A gente tem que passar de geração em geração, realmente. Legal, isso mesmo.
Ana Lúcia quer falar? Está com a mãozinha levantada? Oi, gente, boa noite. Boa noite. Um pouquinho cansada, mas vamos lá. Vocês estavam falando, né? Eu lembrei do vídeo que foi colocado da mensagem e falou sobre a questão dos exemplos, né? Então, assim, muitas vezes nós, às vezes, temos um discurso e na prática não condiz com o nosso discurso, né? Então, assim, as nossas atitudes, as nossas ações, né, elas valem muito mais do que aquilo que a gente fala, do que a gente prega, seja para a nossa família, nos lugares onde nós estamos. A Bíblia diz que a todo tempo nós estamos sendo observados por uma nuvem, né, de testemunhas. Então, algo que eu sempre valorizei muito foi a questão de ter um bom nome, né, de deixar algo bom para as pessoas onde eu estou. E desde muito, eu sou professora, sou educadora, então trabalho com essa questão também de formação humana. Então isso aqui na minha casa é muito forte, né? Porque quando eu escuto a fala dos meus filhos, né, a respeito das pessoas da minha família, que eu vim de uma família cristã, missionária, pessoas que se dedicaram realmente ao evangelho, e isso foi muito forte para os meus filhos e para mim. Então, assim, essa questão da referência, né? Assim, minha tia Rosa era uma missionária que ela foi para Santa Catarina, para o interior, e assim, ela abriu mão mesmo da vida dela, né, particular, e levou a família junto. Era uma mulher assim, que botava as pessoas dentro de casa, dividia o pão. Então, assim, ela para nós, né, essa minha tia, que era missionária, ela foi e continua sendo uma referência da nossa família, sabe? E assim, depois dela vieram outros também, né, e eu glorifico a Deus pela vida dela, e eu espero, né, sinceramente, que quando não estiver mais aqui, né, que os meus filhos e os meus netos também tenham boas lembranças de mim. É isso, legal, gente. Muito bom, Ana Lu. Isso mesmo, né? A gente está repercutindo, né? A nossa vida está sendo construída, né? Está sendo escrita e a gente está escrevendo uma história também, né? Na vida dos nossos filhos, na vida das gerações que vão vir depois da gente. Muito legal. Gente, olha só, vou apresentar para vocês aqui a atividade, depois a gente vai separar os grupos, tá? Ó, eu vou, se eu fizer alguma coisa errada, depois a gente se fala, a gente vai se achar. Mas é assim, eu vou separar os grupos, o Zoom faz isso automaticamente. Então, vocês não vão precisar fazer nada. Automaticamente, vocês vão ser separados em 2 salas. E vocês vão discutir o problema que eu vou apresentar para vocês. Vocês vão ter um tempo determinado e depois vocês vão voltar para o grupo e aí vocês vão apresentar quais foram as soluções que vocês pensaram, tá? Então, eu vou compartilhar aqui só para eu apresentar para vocês o problema, tá? Então, o problema é esse aqui, gente. Peraí. Esse aqui é o problema. Um líder de determinada igreja vem desempenhando há anos um ótimo trabalho, servindo a igreja com zelo e amor. Depois eu vou colocar isso aqui lá no chat, tá? Se vocês quiserem reler lá no grupo. O resultado do seu trabalho é reconhecido pelos membros de sua equipe. No entanto, sua esposa procurou o pastor e abriu seu coração, pois enfrentam problemas conjugais sérios e os filhos apresentam muitos problemas, inclusive não querendo mais frequentar a igreja. E aí eu coloquei assim, o grupo agora representará a figura do pastor. Todo mundo agora é o pastor da igreja. Quais atitudes vocês tomariam se estivessem na posição desse pastor? Lembrem de falar de aspectos teóricos e práticos que devem ser levados em consideração nesse momento. Então, vocês vão lembrar de tudo aquilo que a gente trabalhou, conversou, estudou e vão apresentar uma solução. Quais as atitudes que vocês tomariam se vocês fossem o pastor dessa igreja, tá? Então, eu vou colocar agora aqui no chat esse problema para vocês poderem reler, se vocês quiserem. Então, tá aqui o problema e a solução e o que vocês têm que fazer, a proposta da atividade. Eu tinha colocado 30 minutos, mas não vai dar
para ser 30 minutos, porque agora são 8h13. Eu pensei eu dar 20 minutos para vocês, tá? Para vocês discutirem isso nos grupos. Depois a gente volta para cá e só fecha. Aí um do grupo apresenta a solução para todo mundo, um do grupo A, um do grupo B, tá bom? Então vamos lá. Ai, meu Deus, vamos lá. Seja o que Deus quiser. Vou separar vocês, hein? Vão ficar 8 participantes por sala, tá? Se diverte, né, Aline? Tu se Pois é. diverte, Gente, né? eu tô fazendo um monte de teste com vocês. Vocês são minhas cobaias. Peraí, deixa eu... 20 minutos. Então, inclusive, vai aparecer um cronômetro para vocês, tá? Quando vocês entrarem na sala. Vou ver, permitir. Bom. Ok, então já alterei aqui. Eu vou entrar nas 2 salas, tá? Um pouquinho fica em uma, ouço os comentários de vocês. Aí vocês podem abrir os áudios, só tomem cuidado para não ficar num ambiente muito barulhento, né? Porque senão vocês não vão se ouvir. Tá bom? Vamos lá. Aline, o sinal aqui no meu celular está caindo toda hora. Está de 2 instantes. Falando. Não estou. Oi, Armando. Para poder a gente começar aqui. É só 20 minutos, gente. Eu já tenho assim, uma ideia. Por exemplo, assim, chamar a família, né? No caso, os pais e os filhos, falar sobre a palavra, né? Para iniciar, orar, falar sobre a palavra. Encosta seu microfone na boca. Está muito baixo. Desculpa. Agora tá. Pode ser agora? Tá ouvindo? Tá ouvindo, Joelma? Tá ouvindo todo mundo? Tá dando para ouvir. Assim, chamar a família, os 4, os pais e os filhos, né? Orar primeiro, né? Para iniciar a conversa, né? E falar um pouco o que diz a palavra, né? Sobre obediência dos filhos, também não irá os filhos, quanto aos pais não irarem os filhos, e pedir assim, para eles colocarem o que incomoda mais, pedir aos filhos para colocar o que os pais fazem que tanto incomodam, o que poderia ser feito para amenizar aquela situação, o que causa, o que cria aquela situação, e expor, né? Porque como o pastor Rodrigo falou na aula anterior, o que a gente falaria para essa mulher? Eu não tinha entendido então, assim, não. Mas o detalhe principal ali é assim, enfrentam problemas conjugais sérios. Sérios. Né? E os filhos apresentam muitos problemas, inclusive querendo não querem mais frequentar a igreja. Então, assim, tem um problema conjugal, dando um reflexo nos filhos que não querem mais frequentar a igreja. Vou dar um exemplo. De repente, este líder na igreja é uma coisa, em casa é outra. E isso isso é comum. E acaba que os filhos... meu pai ele vive isso na igreja. Em casa ele é outra coisa. Então, assim, primeira coisa, o porquê? Qual é o problema? O que realmente esse casal está enfrentando com esse pacto, né? A gente precisava entender isso.
eu acredito que ele tem que primeiro ajustar com a família dele, né? Para liderar outros. Eu acho que o primeiro grupo que a gente lidera é a nossa casa. Sim, Márcia, mas a questão é assim, a questão é nós nos colocarmos no lugar de alguém que está aconselhando. Na verdade, esposa. Isso. Qual é o conselho que o pastor tem que... Eu acredito que assim, a primeira coisa que o pastor tem que fazer é procurar saber, conversar, para poder entender até que ponto, como começou isso tudo, né? Porque, assim, é bem complexo, né? Não começou ontem. É algo que já vem de um tempinho aí, né? E outra coisa que tinha que fazer, o pastor tinha que chamar ele junto com a esposa, conversar com os dois juntos. Não só escutar ela, mas escutar ele também para saber o que está acontecendo. Né? Então, ele tinha que chamar ele, botar os dois sentados, conversar com os dois juntos. E nesse momento, eu acho que, como ele está num cargo de liderança, que nem a Márcia falou, pedir para ele se afastar um pouco para ver o que está acontecendo, né? Tentar resolver, porque, de repente, a pessoa está numa liderança, ela se envolve tanto com outros problemas que acaba deixando a sua casa de lado. Mas de repente... Não, eu vou te falar, só porque eu estou falando isso, experiência própria minha, tá? Experiência própria minha. Então, o líder, a pessoa, quando ela às vezes é líder e está muito envolvida, seja na igreja, seja em qualquer outra situação de trabalho, às vezes ela se afasta de outras situações e um lado pode perder. Um lado, às vezes, pode perder. Então, eu não vejo como um castigo ele se ausentar da liderança, não. Não é castigo, não. Eu vejo como ajustar. Acho que tem alguém querendo falar, só para poder dar uma oportunidade a todos. Gente, olha deixa só. Vou botar aqui para poder falar. Peraí. A Aline não foi clara. Ela realmente, quando ela coloca na questão do marido, diz que eles têm um problema conjugal sério. Nós ficamos à deriva sem saber qual é esse problema que está gerando reflexo nos filhos, né? Que os filhos são consequência desse relacionamento. E nós sabemos que quando nós lideramos, nosso primeiro ministério, principalmente como o Carlos colocou, né, é a nossa família. Né? Se nós não governarmos bem o nosso lar, não vamos governar bem. Até aqui que fala que ele tinha uma boa liderança. Uma vez no encontro de casais, se está resumindo bem, tem um pastor que participou desse encontro de casais. E o casamento dele estava destruído. Por que estava destruído? Ele, como pastor, nota 10. E foram fazer o encontro porque eles não viam mais solução. Ele abraçou a igreja com tanta intensidade, mas colocou a sua família em segundo plano. Então, claro que gerou reflexo no filho. Agora, o que nós, como pastores, né, nós temos que fazer como líder alguma coisa nessa situação? A Márcia colocou assim, não, eu acho que não deve afastar. Né? Primeira coisa que nós temos que buscar, eu vejo assim, claro que o pastor como líder, conversar com eles, para saber qual a causa do problema. Com os dois. A gente tem que identificar o problema, mas eu acho que o principal aí depois que identificar o problema e como pastor, né, que é o pai da família, conversar com o líder, né, e falar para ele desacelerar um pouco, porque esse dele é bem sucedido e a família não é, alguma coisa está errada aí, porque o ministério vai junto com a família. Então, ele está dedicando mais tempo à família, ao ministério e esquecendo a família. Então, falar para ele desacelerar, entendeu? E de férias, um pouco do ministério dele, para poder ele dar uma atenção aos filhos, ter um retiro com a família, né? Ir para um lugar, só ele e a família dele, lá eles conversam, eles botam tudo em tempo, eles oram, porque ele sendo um bom líder e com um ministério de sucesso, ele vai conseguir contornar essa situação com Deus. Deus vai mostrar ele, vai orientar, vai direcionar.
E eu, no caso, eu sendo pastor desse líder, eu ia encaminhar esse ponto. Posso fazer uma pergunta para botar um pouco de lenha nessa história? E se o cara não quiser ouvir? E se ele for contra? Especialmente Marco, acho que Joel e Oswaldo também, que já trabalham com casais. O que vocês fariam se houvesse resistência na mudança? Ô, Vitor, a resistência sempre vai acontecer. A gente, às vezes, a gente está dentro de um problema e a gente não consegue enxergar que está errando, entendeu? A resistência sempre vai acontecer, isso é fato. Só que aí cabe a nós líderes, olhar para cima e ver que quem está de fora, às vezes, está enxergando um problema que a gente está participando e a gente não está enxergando. Ó, tu vê, o problema aí já foi criado, ele é muito bem sucedido, né, no ministério, e ele acha que em casa está tudo ok. Então, ele nem enxerga mais o problema dentro de casa. Ele só está focando no ministério. Quando ele vai ser submetido a um confronto onde o pastor vai chegar até ele e vai falar assim, ó, eu estou sabendo de alguns problemas que você está tendo, mas talvez você não esteja enxergando, aí começa-se... Por isso que eu falei, a solução do problema o pastor já vai ter. Só que ele vai imbuir a família junto com o próprio líder para a solução do problema, entendeu? Eu acho que nessa hora vai ser difícil ele assimilar. Mas quando ele for confrontado, ele vai ver, realmente, eu estou deixando a desejar, entendeu? Quer dizer, na maioria dos casos, né? Mas pode ser que seja o extremo do cara não entender, pode ser. Por exemplo, se você é líder dele, não sei se vocês têm uma opinião diferente. Se você é líder do cara, ao passo que ele é um bom líder no que ele está fazendo, ele está destruindo a família dele sem perceber, e ele se recusa a mudar, eu acho que eu, como líder dele, deveria afastá-lo para que ele tratasse da família dele. Se ele não quisesse aceitar de bom grado o tratamento. Pelo menos eu acho que isso é o melhor, porque eu acho melhor tirá-lo antes que o efeito destrutivo da família dele destrua o próprio ministério dele também. Deixa eu falar. Não, e também, assim, também cabe a nós, como líder, perseverar. A gente não pode desistir. A gente sabe que quando eles estão naquele momento, quando a gente está num momento assim de crise, é difícil para nós ouvirmos, porque tem o orgulho, tem a resistência, tem aquele eu estou com razão, ela não está, todo mundo está sem razão, só quem tem razão sou eu. E nós temos que falar com amor, mas nós não podemos deixar de falar o que está acontecendo. Perseverar, entendeu? Porque depois vai refletir. A gente pede direção para o Espírito Santo para que toque no coração, né? Pela afastar da liderança. Fala, José Carlos. Eu acho isso. Olha só, nós podemos fazer como alguém falou. Qual a primeira situação que nós temos que fazer? Quem apresentou o problema foi a esposa. O pastor vai primeiro conversar com quem? Com a esposa. Isso. Dependendo do que ele ouviu, né? Ou seja, ele também tem que conversar com o marido, porque ele desempenha um papel de liderança na igreja da qual ele está. Buscar conversar com o marido. Buscando conversar com os dois, ele vai saber qual o problema que os dois estão enfrentando, que nós não sabemos. Se eu falar para você que o problema conjugal deles, que é sério, é um adultério. Se eu colocar como uma agressão, a esposa dele. Verdade. Se eu colocar como terceiro problema, agressão aos filhos. Então é o seguinte, eu tenho que conversar com ela, tenho que conversar com ele. Aí eu botei assim, ó, buscar ouvir a esposa, buscar ouvir o marido, posteriormente conversar com os dois, onde ele vai detectar o problema. A partir do problema, ele vai buscar a solução e ele vai também saber como ele vai trabalhar com esse líder. Se realmente, dependendo do que seja, o pastor sentir no coração dele que tem ovelha, tem um ditado que diz assim, ó, soldado ferido não fica em frente de batalha. Soldado ferido não pode ficar em frente de batalha. Né? Então, você não pode deixar. E soldado ferido, ele requer cuidado. Então, eu acho prudente que o pastor cuidar desse casal. Aconselhar, vai saber também, e ele vai saber também esse problema está gerando, né, consequência nos filhos. De repente, o problema pode ser solucionado ele tratando só do casal.
porque automaticamente os filhos vão ver o reflexo que houve essa mudança, entendeu? Então, a minha linha que eu seguiria, sabe, seria essa linha. Tá? O afastamento seria em consequência do que seja. Tá? E cuidar dos dois e, posteriormente, ver a condição dos filhos, se haveria necessidade ou não. Quem acha que tem que afastar? Eu acho que precisa se afastar por um tempo para ajustar. Quem concorda? Mas eu concordo com o Peixe aí, que acho que primeiro precisa conversar para depois chegar. Aline não citou o problema. Aline, ela colocou a interrogação para a gente, que é um problema sério, mas ela não falou. Não fala se ela não falou qual é o problema, a atitude afasta. Eu nem sei qual é. Mas você, Zé Carlos, tu falou uma coisa que é certa. Você disse que tem que conversar antes, né? Isso. Mas que tem que afastar para poder ajustar. Lógico que vai conversar com ele. Eu até acho que tem que conversar com os filhos, porque às vezes os filhos têm uma visão que o casal não está vendo. Às vezes o casal está ali tão envolvido no problema que os filhos têm uma visão de fora. Entendeu? Então, eu acredito sabe qual é o que tem que perigo? conversar. O que eu vejo muito perigoso em questão aos filhos nessa situação é que, assim, dependendo do relacionamento que eles têm com esse pai, eles vão. É aquela situação, eles vão, representa a figura de Deus. Então, eles vão ter dificuldade de se relacionar com Deus. Né? Então, assim, não só o casal, mas esses filhos também precisam de ajuda. Né? Então, assim, ser ouvido, né, Ana? Eu acho que as nossas dinâmicas, eu estou sendo muito sincera, da Igreja Nova Vida, né, de formação de família, curso de noivos, de casais, os encontros são muito eficazes nessa situação, se a pessoa estiver disposta a fazer. Né? Então, eu acho que é um caminho para a gente ajudar essa família. Né? Porque, independente da solução, conversar com um, depois conversar com os dois juntos. E ali juntos tentar chegar a um caminho, a um acordo, né? Botando ele a par do problema, a par da insatisfação da esposa. E incluir todos na solução, né? Imbuir todos das informações, colocar para todos poderem participar da solução do problema. O problema não é só partindo dele nem partindo dela, é partindo da família toda, inclusive os filhos. Claro, se os filhos tiverem idade, capacidade, né, da idade para entrar nessa solução também, né? Não adianta envolver filhos menores, crianças, não adianta. Tem que ter uma faixa etária que possam contribuir para a solução do problema. Então, para esclarecimento, eu concordo com essa visão aí. Eu só queria enfatizar que eu levantei uma hipótese de resistência mesmo. Passado esse primeiro contato e não existe uma mudança, eu acho que esse cara se enquadraria naquele perfil de líder que não controla a sua casa e que não deveria ser líder que a gente vê ser na minha visão. Mas o primeiro passo, com certeza, é você colocar os dois juntos. Eu levantei mesmo essa hipótese de... Mas isso pode acontecer mesmo, Vitor. Tá certíssimo. Porque ele teve feedback. Se ele não reconhecer, ele não muda. A gente só muda quando reconhece. Né? Então, pode se enquadrar nesse tipo de liderança que você levantou. Exatamente. Acho que está acabando o tempo. A gente precisa definir quem que vai apresentar as soluções. Tami? Pode ser a Tami, sem problema algum. Até porque está muito pareado com o que a gente, pelo menos que a maioria acha, entendeu? Sem problema algum. A gente vai falando, mas aí vocês estão complementando, então, também. Hã? Eu concordo. Na hora, se precisa, vocês estão complementando também. A gente pode continuar com essa opinião aí, entendeu? Porque acabou englobando a ideia de cada um de nós aqui, a opinião de cada um, que a Tami falou. Ela pode, a solução, na realidade, a solução não, o parâmetro que a Tami falou foi uma diretriz e incluía a oração que você falou, João, incluía o detalhe que o Vitor falou também, que pode ser também uma solução lá na frente, entendeu? Não é a primeira nem a solução do meio, mas pode ser uma das últimas soluções para o problema, o afastamento. Incluir a oração no que você falou, mas, paralelamente, é isso aí, é esse segmento aí. Não tem muito o que fazer, não, é mais ou menos por aí mesmo. Então, Marcos, você quer falar, representar o grupo? Pode ser eu, pode ser a Tami, pode ser o Vitor, pode ser qualquer um, sem problema algum.
Vocês são muito mais conhecedores do assunto, eu não quero falar nada. Deixa o pessoal que tem sabedoria aí falar. Não, que isso. Ô, Vitor, todos nós temos capacidade, por isso que a gente está aqui. Pode falar, Tami, sem problema algum, tá? Gente, aprendi que o sábio fica falado para o experiente falar mais, então eu vou ficar aqui. Marcos, você fala comigo, então. Perfeito. Tranquilo. Eu não estou vendo o cronômetro. Ela falou que ia ter um cronômetro. Vocês estão apareceu já aqui que faltam acabar, mas eu não 22 vi o tempo. segundos. Falta 20 segundos. É só dar um toquezinho no seu celular que parece. E a professora está na sala, gente. A professora está na sala. Está na sala? Dá na sala, professora. Vai acabar agora. Não mexe, não. Retornará automaticamente. Acabou. Voltamos. Deu certo! Pegaram. Gente, vibra aí comigo, que deu certo! Parabéns! Foi bom, foi interessante, gostei. Legal, né? Pena que a gente descobriu isso hoje, gente, na última aula. Depois da gente como é. A gente está aprendendo, né? Tem que fazer outra aula. Vou pleitear lá outra matéria, para a gente testar outras coisas. Legal. Aline. Olha, gente. Fala, Vitinho. Aline. Oi, não, quer falar? Eu. É o Armando. Fala, Armando. Ele não conseguiu falar, coitado. É, porque é o seguinte, às vezes, quando esse líder já está vindo de uma segunda convivência, e os filhos separados dos filhos, isso aí, essa situação poderá estar trazendo uma complicação para a segunda convivência dele e trazendo também problema dentro da igreja com relação ao trabalho que ele exerce como líder na igreja. É verdade, né? A gente falou sobre isso, né? Os riscos que, por exemplo, famílias reconstruídas têm. Não quer dizer que toda família reconstruída vai enfrentar algum tipo de problema, mas é um risco maior. Então, demanda uma atenção maior, um cuidado maior, sem dúvida, né? Toda família tem risco, não é que a família que né, que está lá, pai, mãe, filho, não vai ter nenhum problema. Também tem outros tipos de risco, mas no caso de famílias reconstruídas, sim, é um risco maior, né? Mas vamos lá, quem do primeiro grupo aí, do grupo da Elisângela aí, quem que vai apresentar aí a solução? Eu vi que vocês ficaram discutindo, não falou tudo. A ideia era realmente criar uma discussão entre vocês, né? E de vocês pensarem assim, no que a gente falou, em termos de princípios, o que a gente estudou sobre disfuncionalidade, e a gente colocar isso numa solução, né? Então vamos lá, grupo da Elisângela, que eu agora não lembro se é algum, se é dois, mas... É o 2, Aline. O grupo ficou bem dividido, né? Mas o Peixe, a gente decidiu o Peixe que vai falar. Vai explicar aí para você direitinho. Fala, Zé. Aline, nós chegamos a uma conclusão que você fez uma pegadinha também com a gente. Que você nos apresentou um problema do marido, mas não falou qual o problema. Você apresentou uma esposa que estava com problema, né? E, em consequência disso, os filhos estavam sofrendo reflexo dessa relação conjugal que não estava legal. Ele era um cara líder na igreja, desempenhava o papel dele super bem, e o pastor também contextualizou e visualizou isso. E nós chegamos a uma conclusão, a primeira coisa que nós faríamos seria o seguinte, buscar ouvir a esposa, primeiro. Posteriormente, ouvir o marido. No terceiro estágio, ouvi-los. E, automaticamente, o grupo também levantou um problema que seria o afastamento da função de líder. A causa,
entendeu? Nós chegamos a uma conclusão também que o soldado ferido ele não pode ficar em frente de batalha e precisa ser cuidado. Aí o nosso grupo levantou também a hipótese de, dependendo conforme seja, ele saia da igreja. Existe uma coisa seguinte, um líder, quando ele é pautado no amor, sabe? Quando ele mostrar que ele requer cuidar desse casal e ele cuidando, sabe? Não é o seguinte, que quando você afasta ali, e nós também observamos o seguinte, para cuidar requer tempo. E nós temos um ditado que é o seguinte, tem gente que valoriza mais a lã do que a ovelha. Por quê? A ovelha a lã gera recursos, né? Mas a ovelha não. A ovelha requer cuidado. E eu vejo o seguinte, qualquer casal, qualquer líder, quando ele sente que ele também é cuidado pelo seu pastor, ele não se afasta. E, posteriormente, ele vai ver o seguinte, tem um problema, o reflexo que está sendo gerado nos filhos. O líder, o pastor, vai avaliar o que está sendo gerado nos filhos em consequência do relacionamento do casal. Se o pastor tratar do casal como deve ser tratado, isso automaticamente vai gerar reflexo também na vida dos filhos? Sim, entendeu? A questão do afastamento vai ser dependendo da causa que seja. E que isso seja tratado no amor, que isso seja tratado com carinho, tá? E não podemos esquecer que qualquer líder que seja, o seu primeiro ministério começa com a sua família, né? O Paulo fala com muita propriedade, que ele fala assim, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu até citei um exemplo aqui, que um pastor, ele participou do encontro de casais, né? Ele participou do encontro de casal, do relacionamento dele estava muito mal. Ele, como pastor, nota 10. Pastor, não era nem líder, né? Nós estamos tratando qual é o posicionamento que nós, como pastores, teríamos. Então, nós chegamos a essa conclusão. Buscar ouvir a esposa, buscar ouvir o marido, saber o que está acontecendo, tratar do casal no amor, com carinho, dependendo do que seja. Se for necessidade, o pastor tem essa sensibilidade, que o ideal é afastá-lo da liderança e cuidar do casal, sim. Dependendo do que seja, se for propício também cuidar dos filhos. Mas, primeiramente, cuidar do casal, entendeu? E Legal. Focado naquilo que o seu ministério começa com a sua família. Legal, muito bom. Acho que vocês falaram aí de pontos bem importantes aí. Eu até me arrependi um pouco que eu botei o homem e a mulher, né? Eu acho que agora repensando aqui, ouvindo vocês, deveria ter colocado o líder e o cônjuge. Podia ser mulher, podia ser homem, né? Porque não importa, né? Mas é isso aí, eu acho que eu ouvi. Mas vamos ouvir o outro grupo aí, que a gente já está um tempo aí passando. É a Tami que vai falar? Tá, vamos lá, Aline, Vou falar e o Marcos vai complementar comigo, tá? A gente decidiu falar em conjunto. Então, o que nós conversamos foi o seguinte, nós estamos partindo de hipóteses, né? O texto ele não dá muitas informações. Enfim, ele é mais sucinto. Então, como a mulher que procurou o pastor, em primeiro lugar, nós teríamos que pedir permissão para essa esposa para conversar com o líder, para conversar com o marido dela, porque senão acaba sendo também uma invasão de privacidade. Ela liberando, nós falaríamos com o marido dela, contaríamos o que estava acontecendo, fomos procurados pela esposa, enfim. E depois faríamos também uma reunião, um gabinete com os dois juntos. Então, primeiro conversaríamos com ela, depois com ele, depois com os dois. E nós entendemos o quê? Talvez o próprio líder não tenha noção dos impactos que estão acontecendo na casa dele. Às vezes ele está tão focado no ministério, está tão focado dentro da igreja, que ele não está percebendo o que está acontecendo. E se ele tem uma boa liderança, se ele está se desempenhando bem dentro da igreja, provavelmente pode ser que, com o feedback, ele tenha uma escuta assertiva e mude o comportamento dele. Mas pode ser que ele também tenha resistência. Então, nós só vamos conseguir fazer os alinhamentos devidos mediante essa conversa, para entender qual vai ser a postura dele mediante o cenário que nós vamos estar discutindo. Porque os filhos são um reflexo, né? Aquilo, a equipe é o reflexo do líder e os filhos são o reflexo dos pais, de como aquela relação está sendo conduzida dentro de casa. Então, a partir do momento em que as bases estão sendo tratadas, consequentemente, esses filhos poderiam também estar sendo engajados numa melhor performance dessa família, né? E aí o Marcos vai complementar com outra parte.
Não esquecendo que a solução do problema ela tem que ter a parte do marido, é óbvio, tem que ter a parte da esposa e tem que ter também a parte dos filhos, que dependendo da idade, é claro, dos filhos, eles participam da solução do problema. E, por último, claro, não descartando, quer dizer, incluindo muita oração, óbvio, tanto da parte da família como o respaldo do pastor e a esposa também do pastor. E, por último, claro, não descartando nunca o afastamento dele das funções, mas isso sempre em último caso, porque afastar não é um princípio, o princípio é juntar, não é afastar. Mas lá na frente, caso você vê que, mesmo com tudo isso, todo esse contexto todo, não houve resposta dele, aí você parte do princípio de conversar com ele sobre um afastamento, entendeu? O que eu acho muito legal, assim, que vocês, dos dois grupos, foram excelentes, tiraram 10. Mentira, gente, não tem nota não. Mas, assim, eu acho que é muito importante vocês, né, como líderes, que podem, sim, ter que lidar com esse tipo de situação, de receber alguém. Acho que é importante a gente tentar entender o porquê. Por que aquela situação chegou ao ponto que chegou? Nada acontece do dia para a noite. Alguma coisa já estava sendo construída ali, né? Algumas questões já estavam aparecendo, talvez ambos, né? O muro nunca tem um lado só, né? Já dizia aquele velho ditado. É óbvio que tem parte dos dois lados, né? Isso também é muito importante, a gente ter essa escuta ausente de julgamento, porque a gente precisa ouvir os dois. E os dois vão ter suas razões e vão ter suas questões. Então, o que eu acho é a gente ouvir, ter esse olhar, o que está por trás disso, por que chegaram a esse ponto. Nada começa, né, assim, grande, começa, como a gente já falou, pequenos tijolinhos, né, que a gente vai colocando no muro, às vezes que separa um casal. A gente tentar entender, e principalmente, gente, a gente entender que nós somos, vocês já estudaram isso na arte, né? Nós somos um espírito que habitamos num corpo e temos uma alma. Temos uma alma e temos um espírito. Então, a gente tem que olhar para esses 3 ângulos de qualquer situação, e em especial nessa questão familiar, a gente precisa olhar para isso. As questões espirituais que estão envolvidas, sim, porque o diabo ataca a família. As questões emocionais, psicológicas, né? Então, talvez esse casal precise de uma ajuda, de uma terapia, de um profissional especializado nessa área de família, de casal, que possa ouvir, que possa fazer o casal refletir sobre aquilo, né? E quais são ali os sintomas que estão aparecendo nessa família, né? Por que esses filhos, o que está acontecendo com esses filhos, o que, né? Eu sei que é uma coisa, o exemplo que eu dei é uma coisa muito sem informações, mas é justamente para provocar em vocês esse desejo de querer saber mais, porque é muito difícil a gente ter um julgamento e a gente dizer assim, não, eu faria isso ou não faria aquilo, sem ter muitas informações, ou pelo menos ter bastante informação para que a gente possa entender quais são as questões e limpando ali o terreno desse problema, né? Mas é isso, gente. Eu acho que eu vou liberar vocês têm, daqui a pouquinho, vocês têm outra aula. Eu só queria, né, mais uma vez aí agradecer a parceria, a paciência, né? Eu também sou novata na Avance, então aprendi muita coisa também. Até com essa matéria mesmo, também nunca tinha dado essa matéria, várias coisas que eu já pensei de fazer ajustes aí para o próximo semestre, mas eu agradeço muito, foi muito legal conhecer vocês, ouvir as experiências, trocar informações com vocês. De verdade, assim, foi uma experiência muito, muito legal para mim. Mesmo assim, nesse formato online, eu espero que vocês também tenham sido abençoados, que é mais do que conhecimento, que a gente tem muito pouco, que eu tenho muito pouco, que tudo que a gente estudou tenha gerado algum tipo de reflexão e transformação na vida de vocês. Tá bom? Aline? Diga. Aline, Amanda. Fala, Amando. Gostei muito desse debate de hoje. Muito bom. Que bom. Porque colocou todos nós
em várias situações de avaliação de um líder perante uma equipe dentro da igreja e com relação ao seio social familiar, as divergências que ele possa ter dentro da família e poderá estar trazendo consequências diante da liderança na igreja. Muito bom esse debate. Valeu, pastor. José Carlos. Obrigada, gostei muito, hein? A gente viu como é difícil ser pastor, né, gente? Como é difícil ser líder, né? Não é fácil. Às vezes a gente pega umas situações, né? Realmente. Não tem resposta, né? Diga. Ô, Aline. Fala, Zé. Deixa eu só colocar uma coisa aqui que o Armando falou, só que acontece o seguinte, o time preparou tudo, preparou o uniforme, preparou a camisa, cavaram o pênalti e falou assim, Zé, agora cobra o pênalti, entendeu? Foi isso que o grupo fez, entendeu? Então ele falou, Zé, não, foi a participação de todos, né? Eu ouvi as discussões, foram muito legais, assim. Acho que tudo que vocês colocaram são pontos importantes, né, que a gente tem que avaliar mesmo. Não é fácil, gente. Vamos orar pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, sempre, amém. né? Porque não é simples. Marcos e Cris, que trabalham com casais, né? A Joelma e o Oswaldo, o Zé e a Ana Cláudia, não sei se tem mais alguém que trabalha, a Fernanda e o Marcelo, que trabalham aí com famílias. Mas, Aline, mas tem outro detalhe, né? Que esse líder não trabalha sozinho, ele tem outros auxiliares. E às vezes algum dos auxiliares dele, que, por exemplo, assim, eu faço parte da equipe de enfermagem. Se eu tiver algum problema, eu e mais outros tiver algum problema sério, entendeu? Perante a nossa liderança, a gente vai trazer algum problema, né? Principalmente quem trabalha na recepção de uma igreja, né? Aí cada um vai falar um verbo diferente do outro. E todos têm que falar o mesmo verbo. É verdade, é verdade. Gente, muito obrigada. Aline, fala, Marquinhos. Agradecer primeiramente a Deus, né? Por ele ter pego uma situação nova que a gente está vivendo e transformado em bênção. Essa bênção foi ter colocado você, né? Particularmente falando, te admiro muito. Tenho o privilégio de estar segunda-feira contigo e estar trabalhando diretamente contigo. Eu e Peixe, né? A gente tem esse privilégio, mas privilegiar também as outras pessoas que tiveram esse presente e Deus colocou na nossa vida às segundas-feiras à noite. Obrigado mesmo. Foi muito enriquecedor. Amém. Muito mesmo. Obrigada. Aline, diga. Parabenizar esse grupo maravilhoso, que veio uma pandemia aí e o grupo não parou. Não que eles não pararam, não. Falou dessa galera que veio a pandemia, não desistiram, né? Um aplicativo novo para todos nós. Então, uma salva de palmas para você e para esse grupo aí que, né, não parou, né? Parabéns. Isso aí, gente. Foi muito bom. E não desista mesmo, né? A gente tem que crescer. E é isso aí. A gente está aqui conversando, está crescendo. Parabéns aí para vocês. Boas aulas ainda. Vocês ainda vão até dezembro, né? Vão ter uma pausa agora, eu acho que no meio do ano, depois retomam, né? E quando começar o presencial, vou lá na sala só para dar um oi, só para dizer que eu vi vocês lá na sala. Sim, agosto teremos presencial. Eu falei, eu vi lá hoje, falei, agora em agosto eu vou lá, vou atrapalhar a aula de um professor lá, só para dar um oi lá para vocês. Leva o pastor Rodrigo. É verdade. Valeu. Um beijo, gente. Muito obrigada. Valeu, Aline. Beijão. Tchau, Aline. Um beijo. Vou deixar que vocês têm aula daqui a pouco. Um abraço para o pastor Rodrigo, Aline. Dou sim, pode deixar. Tchau, gente. Um beijo.